Olá, muito bom dia. A palavra que eu vou fazer menção hoje está em 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 18. E crescendo o filho, concedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com segadores, e disse ao seu pai: Ai, ai, minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: Leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela, o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta, e saiu. E chamou o seu marido e disse: Manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova e nem sábado? E ela disse: Tudo vai bem. Ela disse: Tudo vai bem. E disse Então abordou a jumenta e disse ao seu servo: Guia e anda, e não detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Corre, ela disse, corre e não para. Corre e não para. Aquele corre de quando você vai levar o seu filho, por exemplo, no hospital, você dá entrada na emergência com seu filho e você tá vendo que o menino tá convulsionando, que você está prestes a perdê-lo, né, para a morte. Aí alguém na recepção diz: espera. Ah, é. Aí, se tiver um sangue um pouco mais fervoroso, já começa, aí já começa a marchar, né? Na recepção, corre que é meu filho. É aquele corre de quem estudou o ano inteiro para estudar e tá chegando a prova do vestibular, o portão tá fechando, aí o porteiro fala: corre, porque se não passar agora, né? Só o ano que vem. É, é aquele corre. É aquele corre, filho, o ônibus vai passar, você vai perder. É aquele corre para quem entende que é emergencial. É aquele corre para quem entende que não pode perder além do que já perdeu. Então, quando eu disser 3, você vai olhar para quem estiver do seu lado, aí agora. Você vai dizer: corre, que ainda dá tempo. Amém? É 1, é 2, é 3. Diga aí para quem estiver do seu lado: ainda dá tempo. Ainda dá tempo de restaurar. Ainda dá tempo de ressuscitar. Ainda dá tempo de levantar. Ainda dá tempo de fortalecer. Ainda dá tempo de trazer de volta o que se perdeu. Deus te trouxe aqui para ouvir essa mensagem, para te dizer: se você correr, dá tempo. Se você correr, levanta. Se você correr, ressuscita. Se você correr, o frio se aquece. Se você correr, quem partiu volta. Se você correr, o que quebrou pode ser restaurado. Aí ela vai dizer para o moço: guia, anda e não para. Guia, anda e não para. Eu quero crer que alguém que está aí do seu lado
É aquele tipo de gente que guia, anda e não para. É aquele tipo de gente que guia, anda e não para. É aquele tipo de gente que sabe para onde ir e não vai parar, e não vai parar enquanto não chegar. Eu quero que essa pessoa seja a pessoa que o Espírito Santo planejou para colocar do seu lado. Oh Deus, aonde você estiver, levanta a mão direita para cima. Aonde você estiver, levanta a mão esquerda agora. Lambuza a mão nessa unção que está descendo aí onde você está. Estende ela sobre o braço dos vizinhos. Gira ela aí e diga para ela ou para ele: corre, guia, anda. E não para, e não para, e não para, e não parar, não para, não para, não parar. Porque Deus tem um fim e não é de morte. Deus tem um fim, não é de morte. Aleluia. Oh, glória, aleluia, aleluia. Oh, glória, aleluia. Não é de morte. Esse fim não é de morte. Esse fim não é de morte. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, eita glória. Aleluia. Não é de morte. Essa história fala sobre a mulher sunamita, uma moradora da terra de Sumém. É o interessante porque ela não tem nome, mas ela tem uma história. Tem gente que tem nome, mas não tem nada. Tem gente que tem uma história tão linda que se mencionar o nome, o testemunho já é falso. Tem gente que é assim. Ela não tem nome, mas por toda a cidade ela é honrada. Porque quando você ouve uma palavra tão generosa sobre uma mulher sunamita, você estende aquilo sobre o território de Sunem. Te leva a crer que todas as pessoas ali são assim. É quando a gente visita uma cidade. Se você conhecer 2 ou 3 carioca top, show de bola, você pensa que todo carioca é igual aqueles 3 que você conheceu. É assim ou não é? É assim como igual quando a gente chega em qualquer outra cidade. A gente avalia aquele lugar e que aquele lugar é o retrato de quem está ali, de quem se relaciona com a gente. Tem lugares que às vezes a gente frequenta que não tem nada, nada mesmo. É árido, né? E o povo que a gente conhece ali é tão bom, tão generoso, que se alguém perguntar, quer voltar, você diz agora. Só para ter a oportunidade de estar com aquela pessoa de novo. Então, essa mulher, a sunamita, ela traz um padrão de generosidade para Sunem. Ela eleva a nobreza de Sunem. Por quê? Porque havia um homem naqueles dias e o seu nome era Eliseu. Ele era profeta do Senhor. Ele era profeta do Senhor. Esse homem ele vai ser tão bem recebido por essa sunamita que vai praticamente ficar constrangido de tanto bem que ela faz a ele, mesmo sem ele baganhar nada em troca com ela. O texto vai dizer que, desejando abençoá-la, ele pergunta se ela precisa de alguma coisa. Aí ela vai dizer que não precisa de nada. Ela era uma mulher rica. Mas o profeta Eliseu andava com um homem e diz assim: ó, meu senhor,
eu percebi que o marido dela já é avançado em dias e que eles não têm filhos. Então ele diz: chama ela aqui. Chamando ela, ela se posicionou à porta do profeta e ele disse para ela: mulher, no tempo determinado, daqui 1 ano, tu abraçarás um filho. Oh, aleluia, oh, glória. Mas o texto vai dizer que ela, em vez de ela dar glória ou aleluia, ela vai dizer: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a sua serva. Irmão, um homem de Deus, um santo homem de Deus, pode mentir? Pode mentir um santo homem de Deus? Não. Mas um mentiroso pode se passar por um homem de Deus? Sim ou não? Sim. Então, eu não sei se essa mulher, outrora, já encontrou com um mentiroso. Sim, ela já encontrou com um mentiroso se passando por homem de Deus. E talvez disse para ela: você vai gerar, você vai ter filho. Bota um olho de boi dentro de um copo atrás da porta. Eu não sei qual foi a simpatia gospel, a campanha, não sei, que alguém ou mandou ela adorar um ídolo, não sei qual foi a campanha que ela fez, com a intenção de sugar dela, fizeram promessas a ela infundável. Falaram para ela: assim diz o Senhor, quando Deus nada disse. Mas, infelizmente, essa é uma realidade hoje, no dia de hoje. Duas. Primeira, um homem que é de Deus não mente. Mas um mentiroso se passa por homem de Deus. Eu estou dizendo isso, não é uma afirmativa, mas é uma conjectura lógica. Como que ela vai olhar para um homem de Deus e vai dizer: não minta? Como não minta, mulher? A impressão que dá é que ela já ouviu e não aconteceu, já esperou e não aconteceu, ela já creu e não viu. Tá entendendo? Não, meu senhor, homem de Deus, ela fala. Agora, a segunda certeza que ela tem é que ele é homem de Deus. Só que os céus agora vão provar para ela, através do testemunho de Eliseu, que não pode ser homem de Deus e mentiroso. Ou é mentiroso ou é homem de Deus. Só que no caso, Eliseu é homem de Deus. Oh, glória! E ele disse para ela: neste tempo ainda. Ele está falando cabo de 12 meses, é daqui 1 ano. Você vai conceber e vai dar à luz a um filho. Não, meu senhor, homem de Deus, não minta a sua serva. Mas independentemente de como ela reagiu, ela concebeu. Porque quando Deus fala, é assim. Eu, particularmente, eu tive uma experiência assim. Algo que eu sentia que eu devia fazer e eu não fazia. Então eu protelava, e um dia eu pensando definitivamente em não fazer aquilo que eu deveria fazer, me sai um profeta e toca em mim e fala: porque eu te digo que não conto com seu querer para fazer como eu quero.
Então, eu recebi profecias de pessoas que hoje foram cumpridas na minha vida. Eu estou aqui e já tinham me falado antes de eu estar. Então, o que ela vai fazer? Ela vai receber esse filho através de uma profecia, uma promessa profética. O que a palavra de Deus diz? O que a palavra de Deus diz? Credes em Deus e estareis seguros. Credes em Deus e estareis seguros. E prosperareis. Essa mulher, ela vai prosperar debaixo de uma palavra. Essa mulher, ela vai gerar pelo poder da palavra. Essa mulher, ela vai conceber pelo poder da palavra. No exercício profético de Eliseu, ela gera um filho. Eu não sei por onde essa palavra passa. Passa pelo marido, passa por ela. O resultado é que vai cumprir. Esse menino agora não é apenas um filho. Esse menino, ele carrega uma história. Ele é um cumprimento do que Deus disse que ia fazer. Ele é um cumprimento, esse menino, daquilo que rompeu o natural. Ele é a evidência de que Deus opera de maneira sobrenatural. E não tem coisa mais bonita do que ver uma promessa cumprida, irmãos. É um gozo na alma, é uma alegria. Não tem coisa melhor do que Deus dizer que vai fazer e daqui a pouco você vê aquilo sendo feito como Deus disse que faria. Assim aconteceu comigo, assim é esse filho dentro da casa dessa sunamita. Mas o texto diz que o menino já sendo grande, ele é grande, mas ele ainda é menino. O texto está dizendo que ele é neném, mas ainda não atingiu a maioridade. A gente está falando de alguém que está entre os 15 e 16 anos. O texto vai dizer que esse menino, um certo dia, ele vai para o campo com seu pai e os segadores. Não porque ele foi convidado, é porque ele quis ir. Aquelas coisas de menino. O texto diz que chegando lá ele começou a gritar: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Ele gritou de dor? Sim, o ponto aqui na Bíblia é de exclamação. Ele gritou: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. E imediatamente o seu pai chamou um dos seus moços e disse: leva o menino para sua mãe. Agora veja, os dois têm exatamente o mesmo grau de responsabilidade. Não é assim que se divide a responsabilidade sobre um filho? Não é assim que se divide a responsabilidade de um casal sobre o filho? Então veja, sobre o pai, tanto o pai quanto a mãe têm responsabilidade mútuas sobre essa criança. Mas quando o menino começa a passar mal e a gritar: ai, 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 a minha cabeça, ele diz para o seu servo: leva o menino para sua mãe. Porque apesar dos dois terem responsabilidades desiguais, o cuidado da mãe é diferente. O cuidado da mãe é diferente. É por isso que até o pai, quando vê que o filho perde uma mãe, sai da própria boca dele dizendo: Deus me ajuda. Porque mãe é mãe. Eu quero que você entenda isso. A responsabilidade é igual, mas o cuidado é diferente. O cuidado é diferente. A responsabilidade é igual, mas o cuidado é diferente. Mas eu não estou falando aqui apenas para mulheres. A palavra é profética e atende a todos. Eu estou falando de gente que gerou. O que eu quero dizer? Tem coisas na nossa vida que a gente só vive hoje por ação sobrenatural do divino.
Tem ministérios aqui que só cresceram porque prosperaram debaixo de uma palavra. Tem gente aqui ouvindo essa mensagem que não cantava nada, só canta porque Deus deu graça. Tem gente aqui que não prega nada, não terminou o seminário e nem concluiu teologia, mas quando abre a boca, Deus usa e dá respaldo. Tem gente aqui ouvindo essa mensagem. Tem gente que não tem a tipologia de um casamento perfeito, mas se casaram. Deus falou que ia casar e casou. Teve gente que pensou que não ia casar e casou. E fez até festa. Tem pessoas que não tinham metade da mentalidade que tem hoje e tinha habilidade para trabalhar com departamentos. Só que Deus falou, eu vou levantar esse daí. Tem gente aqui que Deus falou, eu vou te usar na assistência social como nunca. Tem gente aqui que só canta porque Deus disse que ia cantar. Gente aqui que só prega porque Deus disse que ia pregar. Tem gente aqui que só é amado porque Deus disse que ia ser amado. Tem gente aqui que só prospera porque foi alvo de uma promessa, de uma palavra. Levanta sua mão onde você está e diga promessa, promessa. Levanta a mão e diga palavra, palavra. A sua vida está debaixo de uma palavra. A sua vida está debaixo de uma promessa. A sua vida, ela está debaixo de uma palavra. Antes ela vai e volta debaixo de uma palavra. Você está entendendo? Você está entendendo o que Deus está falando? Você tem uma palavra, você tem uma promessa. A sua vida está debaixo de uma palavra. É isso. Tá bom? E então, receba essa palavra. Aqui, ouvindo essa mensagem, tem vidas embaixo de promessas. Tem vidas debaixo de promessas. Deus, Ele quer te levantar com uma grande liderança. Tem gente ouvindo aqui falando, eu não vou fazer nada. Mas tem Deus falando, eu vou te usar na assistência social como nunca. Tem gente que só conseguiu gerar pelo poder da palavra. Gente só canta porque Deus disse que ia cantar, só prega porque Deus disse que ia pregar. Gente que só é amado porque Deus disse que ia ser amado. Gente que só prospera porque foi alvo de uma palavra. Diga onde você estiver ouvindo essa palavra. Promessa, promessa. Diga palavra, palavra. O que é isso? A sua vida está debaixo de uma palavra. A sua vida está debaixo de uma promessa. Ela não volta vazia. Antes ela vai e volta e faz aquilo que lhe apraz. Receba essa mensagem. Em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.